Saudações a todos. Bom, eu queria repetir aquela experiência de reagir aos meus próprios vídeos, porque eu acho que assim a gente consegue desenvolver algumas coisas. Tem muita coisa que eu queria falar que não cabe no vídeo, porque a experiência audiovisual aqui é um pouco compacta, né? Eu faço de tudo para sintetizar o máximo de conteúdo em pouco espaço, mas a experiência audiovisual aqui não permite que eu pare o vídeo, por exemplo, para explicar alguma ideia. Então eu faço isso geralmente nos comentários e nas reações aos vídeos. Bom, eu considero esse vídeo um dos melhores vídeos do canal, tanto em termos de conteúdo, de texto mesmo, quanto em termos de edição. E eu vou interrompê-lo para fazer comentários, mas também para falar um pouco sobre como eu editei, né? Tem muita gente que pergunta como que eu faço os vídeos. Governa o gnosticismo moderno uma libido dominante, uma vontade de domínio, uma vontade de potência que precisa a todo custo ser liberada. Para tal, Deus precisou ser retirado de cena. Considera essa gnose que o homem tem direito a eliminar Deus de seu caminho, porque o homem mesmo criou para si. Bom, o tema do assassinato de Deus é um tema que percorre várias religiões. Muitas religiões colocam em sua história sacra um episódio em que Deus foi assassinado, ou que algum Deus pelo menos foi assassinado. Nesse caso nós estamos falando do assassinato moderno de Deus. O homem moderno precisou eliminar Deus para se colocar no lugar, certo? Ele precisou tirar Deus de seu lugar, de seu trono, digamos assim, como fundamento do ser, para se colocar ali. Ou colocar algum atributo humano, desejo, seja vontade, potência, etc. Toda uma ontologia é criada em cima desse elemento humano. E isso fica muito evidente em Nietzsche. Eu utilizei Nietzsche para falar de algo que está presente, inclusive, em âmbitos não exatamente nietzschianos, certo? Nos nietzschianos isso é muito, muito evidente, mas eu tô falando de algo que não se limita a Nietzsche e nem aos nietzschianos. E aproveito também para apresentar as minhas credenciais, digamos assim, porque hoje, quando você critica um autor, todos aqueles que discordam já julgam que você não compreendeu tal autor, não, você é um aventureiro em tal autor, não. Eu fui nietzschiano durante muitos anos, certo? Talvez metade da minha vida. E eu era o tipo de nietzschiano que seguia à risca a recomendação de Nietzsche, segundo a qual ele não deve ser apenas lido, mas decorado. Então até hoje eu tenho memorizado linhas e linhas, quase hinos inteiros às vezes, do Zaratustra, por exemplo, e aforismos importantes, né, que constituem, digamos, a coluna do pensamento nietzschiano. Então, eu não sou um ignorante do Nietzsche, eu não sou um aventureiro em Nietzsche, sabe? Eu me sinto muita vontade para falar de Nietzsche justamente porque é um autor que eu conheci muito bem e que eu trouxe para minha vida. Eu realmente enxerguei o mundo pelos olhos de um nietzschiano durante muitos anos. Está muito claro hoje para mim como é que funciona a mente de um nietzschiano, por exemplo. É um tipo mental, digamos assim, que é muito, muito interessante, um tipo psicológico, se quiserem. E o texto fala não só de Nietzsche, mas também, por extensão, dos nietzschianos. Eu diria mais, diria que ele fala também de certas tendências que não são exclusivas de Nietzsche, mas que são presentes em diversos meios, principalmente ideológicos atuais, certo? Bom, o homem moderno elimina Deus para ocupar o lugar vacante, digamos assim. Os modernos puderam fazer isso justamente porque eles entendem que Deus é uma construção do homem, a religião é uma construção humana. Essa é uma chave para compreender o pensamento moderno, certo? Para o homem moderno, as religiões são construções humanas, seja a construção de um indivíduo ou construção do povo, ou seja, uma invenção impessoal, uma invenção sem a assinatura de um indivíduo, mas com a assinatura de um povo, digamos assim, com a autoria de um povo. Isso é muito forte, inclusive no pensamento nietzschiano mesmo, mas também vai ser muito forte em Marx e, enfim, praticamente toda a visão antropológica de 3 séculos para cá.
mais séculos na verdade, mas seja como for, sempre se entende que a religião é uma construção humana, e é exatamente por isso que o homem tem poder para derrubar esse Deus que ele mesmo construiu. Já que ele mesmo construiu, ele pode fazer isso. Não pode como deve, porque agora, vocês vão ver, eu falo isso no vídeo, dessa perspectiva, não só nietzschiana, aí se soma Marx também e outros autores. Deus é uma construção que foi necessária durante um certo tempo, mas que agora é obsoleta. Agora Deus se torna um obstáculo à marcha evolutiva do homem. Então é preciso que o homem derrube aquilo que ele utilizou por muito tempo. Mais ou menos como se fosse uma ponte. Deus foi uma ponte para o homem atingir certas alturas, mas agora é preciso que essa ponte ou essa escada seja derrubada para que o homem consiga seguir em frente. O Nietzsche expressa a ideia em H.E. Ciência de que o ser humano, quando deixasse de desaguar em Deus, poderia crescer, poderia elevar-se. Como um rio, um riacho que deságua em um lago. Se o homem se recusasse a desaguar nesse lago, que seria Deus, essa água poderia acumular, e essa água mesma atingir níveis elevados. Ocorre que, se nós olharmos em volta para a condição atual, a gente poderia perguntar para Nietzsche se depois que o ser humano deixou de desaguar em Deus, ele elevou-se ou se apequenou ainda mais. Ubermensch, repito, é aquilo que Nietzsche coloca no lugar de Deus, certo? Nietzsche não mata Deus apenas, Nietzsche dá um presente para o ser humano, né? Aliás, é isso que constitui a reprovação de Nietzsche a alguns ateus, né? Porque alguns ateus ficam satisfeitos com a morte de Deus ou com essa experiência de inexistência de Deus. Deus não existe, pronto, mas Nietzsche não. Nietzsche vai dizer, olha, Deus foi necessário, isso significa que o homem precisa colocar alguma coisa no lugar de Deus. É preciso que haja um super-homem. Não basta que Deus não exista, é preciso que o homem construa uma ponte segura para algo que o transcenda, entre aspas, porque em Nietzsche transcendência é uma coisa um pouco confusa. Deus é apenas uma conjectura, que teve sua função no processo de hominização, mas que há muito se tornou um obstáculo à vontade da Terra que se manifesta através do homem. A história, para Nietzsche, é o grande laboratório da vontade de potência. Deus foi um útil experimento, agora obsoleto. Em Marx se verifica a ideia parecida. O homem é produto da natureza, mas dialeticamente se constrói a si mesmo através de sua ação sobre a natureza. Esta suposta realidade fundamental da humanidade é ocultada pela religião, que oblitera a autoconsciência e o autossentimento do homem. Mas a religião é produto do próprio homem. Este é o fundamento da crítica irreligiosa, escreve Marx. O homem faz a religião não faz o homem. Eu acho engraçado quando alguns marxistas querem limpar a barra de Marx contra a religião, né? Quando falam, não, mas ele não era contra a religião exatamente, né? Aquela frase de que a religião é o ópio do povo é uma distorção, uma simplificação, não é bem assim, é tirada do contexto e tudo mais. O que é tirado do contexto é o pensamento marxista, certo? Nessa afirmação, porque o fundamento do pensamento marxista é a crítica irreligiosa, digamos assim, é a crítica contra a religião, é a morte de Deus. Isso fica muito evidente. Marx não entra na questão do fundamento divino do ser. Ele não aborda essa questão da maneira correta, ele constrói curvas, ele contorna, ele usa muitas manobras de distração para que o leitor se dê por satisfeito com aquilo que ele está falando, mas ele não entra nessa questão seriamente. Marx é um péssimo filósofo e o Eric Feiglin conseguiu demonstrar isso de maneira definitiva. Como é que o Marx utiliza vários truques. Nós faremos um vídeo sobre Marx especificamente, com essa mesma pegada aqui, talvez seja uma série, né? Pensando em chamar de A Cachaça de Marx. Por este motivo, o assassinato de Deus deve ser o começo da nova filosofia, o ponto de partida de toda a crítica. A crítica da religião, escreve Marx, é o pressuposto de toda a crítica. O assassinato de Deus abre alas para o homem como construtor do ser, como construtor do futuro, como o criador do super-homem. Como escreve Eric Feiglin, o cerramento à realidade divina, através da libido dominante, ou vontade de poder,
aparece como filosofia através da construção de sistemas, a proibição de questões pertinentes, o assassinato de Deus. É muito interessante no mundo moderno como que os filósofos são obcecados por sistemas, eles querem construir um sistema fechado. Isso é uma coisa relativamente nova, certo? E já é um traço patológico. Platão não estava preocupado em criar um sistema platônico, alguma coisa do tipo, ele estava preocupado com a verdade. E aí a gente entra na grande questão. Eu usei Nietzsche para falar disso, especialmente para falar disso. A filosofia moderna não está nem aí com a verdade. Para ela, a verdade é uma construção humana, a verdade é uma manifestação de poder. Aí você já mata não só Deus, mas você mata a filosofia. Esses caras todos, Marx, Nietzsche, etc., eles são pseudo-filósofos. Tanto para Marx como para Nietzsche, a verdade é apenas uma manifestação de poder, é um subproduto de relações de poder. E essa falácia já havia sido demolida em Platão. E é muito significativo que essa obsessão com sistemas, ela ocorra justamente quando o homem abre mão desse compromisso com a verdade para estabelecer um compromisso com a originalidade. Então ele quer construir sistemas que ele possa assinar, sistemas originais. O compromisso desses filósofos é com outros interesses totalmente alheios à verdade, ou aquilo que constitui justamente o traço característico de toda a tradição filosófica, e não só do Ocidente, mas de todo mundo. Então esses caras são verdadeiras patologias, são verdadeiras aberrações dentro da história do pensamento. É o que permite ao pensamento moderno, primeiro, a evocação do homem autônomo, e, finalmente, a conjuração do super-homem pretendido. Esses sistemas mentais forjados pela libido dominante não resistiriam à presença de Deus, da ideia da presença de Deus. Para preservá-la, a esta vontade de poder, Deus não pode se infiltrar nesses sistemas. Em vários momentos, estes filósofos deixam escapar esta verdade. Então, isso é um outro traço característico, certo? Admitindo a ideia de Deus, todo o sistema cai por terra, certo? Admitindo que Deus existe, Marx não faz mais sentido algum. Ou você é marxista, ou você admite que Deus existe. Ou você é nietzschiano, ou você admite que Deus existe. A existência de Deus não é algo que você pode simplesmente acreditar e continuar pensando da mesma forma. Toda a cadeia lógica ou pseudológica desses autores se rompe quando você admite que Deus existe. Então não faz sentido. Eles têm que manter uma certa vigilância. Deus não pode entrar de jeito algum. Diria Nietzsche pela boca de seu Zaratustra. Mas vou revelar meu coração inteiramente a vós, amigos. Aqui nós temos um momento chave do texto. O Nietzsche, ele não conseguiu ocultar tão bem assim seus segredos. E muitas vezes ele revela aquilo que se passa em seu coração e, portanto, no cerne de sua filosofia. E esse é um daqueles momentos. É um trecho de um hino do Zaratustra em que ele diz claramente, o que é muito significativo, é uma linguagem que é lógica, ou que simula uma lógica, enfim, que Deus não pode existir para que ele possa continuar suportando viver. Essa é uma das maiores confissões do pensamento nietzschiano, e é engraçado como os nietzschianos em si, eles concordam, eles se veem representados aí, certo? E é por isso que Nietzsche é tão apaixonante, né? Porque, de fato, ele traz aquilo que você quer ouvir. Ele consegue atingir seu coração justamente porque ele consegue dizer aquilo que se passa em seu coração. Como que eu vou suportar ao peso da existência de algo perfeito se eu não sou perfeito? Esse é um dos elementos centrais da psicologia do nietzschiano, certo? Nietzsche está revelando seu coração aí. Se, grifado por ele, Deus existisse, como eu suportaria não ser Deus? Por conseguinte, grifado por ele, não há deuses. O que nós temos aí é Nietzsche revelando seu coração, segundo ele mesmo. Quer dizer, claro, Zaratustra, mas todo mundo sabe que o Zaratustra é uma espécie de eu lírico de Nietzsche. Nietzsche teve que criar o Zaratustra para que ele próprio não se passasse por louco, ou para oferecer à humanidade esse grande presente, que ele pudesse criar uma nova religião em grande estilo, digamos assim, sabe? Com um profeta e tudo mais. Nós temos claramente aí que quem dá as ordens à mente de Nietzsche é o seu coração amargurado, é o seu coração oprimido pela possibilidade
da existência de algo perfeito que não seja ele, não seja o homem. E isso é algo realmente muito marcante no pensamento dele. Eis a lógica de Nietzsche, a lógica de seu coração. Deus não pode existir. Do contrário, minha existência como não-Deus seria insuportável. Deus tem que não existir para que eu, demasiado humano, possa suportar existir. Deus deve morrer para que eu possa suportar viver. Nietzsche não suporta sua própria humanidade. Sua humanidade é sua prisão gnóstica. Nietzsche inveja a Deus, e confessadamente, para quem sabe ler. Veja como eu não estou tirando coisas do nada, certo? Isso é dito pelo Nietzsche. Repito, eu poderia citar aqui dezenas de passagens em que isso fica afirmado. Claro, o texto tem que ser curto, né, para caber num vídeo, então eu escolhi só aqueles que pareceram-me mais eloquentes, mas a gente pode citar dezenas de passagens sobre esse assunto, passagens em que fica evidente isso que eu acabei de dizer. Esta inveja, contudo, o coloca em uma disputa desleal. Como competir com Deus? Assim, esta inveja oprime seu coração a tal ponto que exige do intelecto uma solução, sob o risco de parar de bater. E a solução só pode tirar de cena o invencível. A lógica de Nietzsche é a lógica da automedicação. A arte que foi levada a conhecer seus problemas crônicos de saúde. Essa é uma das chaves também do pensamento nietzschiano, que Nietzsche nem escondeu. Ele fala sempre em termos fisiológicos, etc. Para ele não são só metáforas. De fato, a metafísica nietzschiana, ela é biológica, digamos assim. Ela segue uma lógica que é dos seres vivos, da volição dos seres vivos. E isso é determinante em sua filosofia, até porque ele propõe uma filosofia da vida. Essa filosofia dele tem que ser terrestre, uma metafísica da vontade da Terra. Se você compreendeu isso, você já começa a perceber certa limitação no pensamento nietzschiano. E seu remédio, seu fármaco, é o auto-engano. Ora, o auto-engano é apresentado por ele mesmo em suas passagens sobre a história do espírito como algo... Nesse vídeo eu usei filtros amarelos, eu tenho usado de vez em quando alguns filtros amarelos. Eu tive que colocar também algumas imagens com filtro roxo para variar um pouco, porque senão ia ficar muito repetitivo e muito enjoativo, sabe, tudo amarelo por 10 minutos. Então, comentem aí embaixo se vocês gostaram desse filtro. E desses filtros que eu tenho usado, né, eu tenho feito experiências com filtros no meu vídeo. Se estão gostando, se está chato, se distorce demais a imagem, porque às vezes eu uso um quadro magnífico, mas eu coloco um filtro e as pessoas podem pensar, bom, quebra um pouco a obra de arte, né? O cara foi lá, caprichou naquelas cores, etc, e eu vou lá e coloco um filtro amarelo, né? Mas isso é porque o foco não é exatamente a imagem ela tem uma tremenda carga semântica. As imagens são escolhidas a dedo aqui no canal, certo? Elas não são postas de forma alguma só porque são bonitinhas e etc. Elas têm sempre uma carga semântica que aprofunda o texto, faz remissão com algum outro texto de algum outro autor, algum outro vídeo de vez em quando, mas enfim, ainda assim o foco é o vídeo e não a obra de arte que está sendo mostrada. O filtro serve também para dar uma certa unidade no vídeo, certo? Para que não fique um vídeo muito colorido, muito expressivo. Eu acho que ajuda a fechar o pacote do vídeo, digamos assim, a dar uma certa identidade, não só pro vídeo, mas também pro canal. Então, por causa disso, eu tenho que sacrificar às vezes umas belas obras de arte, colocar ali um filtro amarelo, roxo, seja lá o que for. Espero que vocês entendam. A experiência fica bacana, não fica?